Olá, você está preocupado com a sua aposentadoria? Hoje em dia, quem não está, não é? Você não gostaria de montar um plano seguro que possa proteger melhor você e sua família? Então eu sugiro que você participe do Mapa da Mina. Esse é um evento tradicional que a gente faz todo ano, o Eduardo apresenta, e ele é o que tem mais acertado previsões desde que começou. O evento será transmitido gratuitamente, online, no dia 30 de janeiro, às 8 da noite. É gratuito. O Mapa da Mina, para você chegar lá. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, 23 de janeiro, 7h01 da manhã. Muito bom dia, muito obrigado para quem já está por aí no nosso chat. Vai chegando, vai deixando o seu like, vai dizendo de onde você está assistindo a este programa. Você pode teclar aí no chat em várias redes sociais, mas estamos ao vivo, claro, em todas elas, nas mais relevantes, né? Mas principalmente lá nos nossos canais do YouTube, lá no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demori e no canal do ICL Notícias. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem está em outro fuso horário também. Tudo bem aí, Alex? Hoje o Caio me abandonou, me deixou só com o Alex. Tudo ótimo, bom dia, pessoal. Que bom, bom dia. Vamos lá então, né? Se você quiser assistir esse programa pela televisão também, estamos ao vivo em 3 emissoras de televisão, lá na Bahia, na TV Quirimurê, lá em São Paulo, na TVT e também em Porto Alegre, na Pop TV. E se você quiser ouvir este programa pelo rádio em São Paulo e Grande São Paulo, 3 emissoras também transmitem o nosso programa, a Rádio Brasil Atual, a Rádio Heliópolis e a Rádio Cantareira. Você pode procurar aí no seu rádio, se estiver aí principalmente pelo trânsito de São Paulo, mas não só também, se estiver em casa, né? Muita gente tem o hábito de ouvir o programa pela manhã, as pessoas estão aí acordando, né? Fazendo o seu café da manhã, organizando as crianças para ir para a escola, aquela coisa toda, né? Lavando a louça, né? O que deixou tudo jogado, né? O Alex, do jantar, né? Você faz isso também, Alex? Deixa a sua louça lá toda jogada na noite e vai dormir achando que a louça magicamente vai sair caminhando para o lugar da louça limpa. Isso nunca acontece, né? Então você que está aí nos seus afazeres domésticos, as pessoas também que eventualmente estão voltando do trabalho, muita gente volta do trabalho essa hora, está indo para o trabalho, está indo para a escola, muito, né? Muita gente tem o hábito de ouvir o programa como se fosse um programa de rádio, de fato, o que eu acho muito legal, porque eu adoro rádio, né? Então, na medida do possível, a gente vai tentando organizar as coisas de modo que possa ser compreensível para quem não consegue acompanhar o programa pelo vídeo. Para quem não sabe, você pode assistir esse programa na televisão também com os aplicativos do YouTube, principalmente, né? Então, se você tem hábito de acompanhar no YouTube no celular, você pode também espelhar aí ou acessar a sua TV inteligente, né? A sua Smart TV, para nos acompanhar na televisão todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã. Por gentileza, se você puder, compartilhe este programa também aí com as pessoinhas, né, que você conhece. Vamos lá, então? Bastante coisa no programa hoje, a gente vai falar ainda de um rescaldo do que está acontecendo nos Estados Unidos em relação à nova presidência do Donald Trump, brasileiros muito preocupados, já acionando a justiça nos Estados Unidos por conta do decreto do Trump, que já será contestado, inclusive contestado por 22 estados lá nos Estados Unidos, que acaba com uma determinação que é constitucional, aliás, né, esse decreto não poderia ir contra isso, então por isso que vai ser contestado, que diz que as pessoas nascidas em solo dos Estados Unidos são cidadãos estadunidenses, né? Isso o Trump, por decreto, derrubou. Em tese, passaria a valer em meados de fevereiro, e aí muitos imigrantes que moram lá, inclusive brasileiros, como a gente vai trazer aqui, já se preparam para judicializar essa causa, porque acontece, né, de pessoas que moram nos Estados Unidos, mesmo que de modo ilegal, os seus filhos são cidadãos estadunidenses. E isso o Donald Trump também quer derrubar. Muita gente que apoiou o Trump na eleição, aliás, a gente viu aí ao longo dos meses, né, aqueles vídeos que circulam pela internet, né, de imigrante apoiando o governo anti-imigrante.
muita gente assustada porque achava que a política antimigratória do Trump ia pegar só o outro, né? O clássico movimento de chutar a escada. Você usa a escada para subir e depois você chuta a escada para que ninguém mais suba. Acharam que ia acontecer apenas isso, né? Não, eu já entrei aqui de modo ilegal, agora estou dando um jeito na minha vida, eu não quero que ninguém mais entre. E agora a surpresa pegou porque ninguém contava com esse decreto proibindo que as pessoas que nascessem lá fossem cidadãos estadunidenses. O cálculo que se faz é de mais ou menos 150 mil pessoas que nascem nessa condição todos os anos nos Estados Unidos. Então você pode imaginar, né, que tem pessoas que estão lá nesse momento, mulheres grávidas, muitas vezes que imigram mesmo que ilegalmente, propositalmente, para que os filhos nasçam nos Estados Unidos, para que se tornem automaticamente cidadãos estadunidenses, cidadões, né, como se fala também, né, Alex? Cidadões, né, que é o correto, né? Isso, perfeito. E aí isso não vai acontecer. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre muito mais, tem muita notícia no programa de hoje, tá bom? Então vamos lá. Calorão diminui e risco de temporais aumenta no Centro-Sul. Após dias de altas temperaturas em boa parte do Centro-Sul, o calor deve diminuir um pouco a partir dessa quinta-feira. Tá quente mesmo em quase todo o Brasil, né? A previsão é que os temporais também voltem com força, trazendo chuva forte para boa parte dessa região. A tendência é que as capitais, que vinham registrando máximas acima de 35 graus, tenham as marcas mais próximas de 30 nos próximos dias. A expressão certa é que fica menos quente, diz aqui o pessoal do Climatempo. A temperatura deve cair aí entre 4 e 5 graus até o final de semana e vai ficar um pouco menos abafado nos próximos dias. Nos últimos dias, diversas cidades brasileiras bateram recorde de calor neste ano. Em São Paulo, a máxima chegou a quase 34 graus na quarta-feira. Ontem estava realmente duro de caminhar na rua, né? Já no Rio de Janeiro, os termômetros atingiram quase 39 graus, a máxima, né? Claro, isso aqui é a máxima em determinados lugares onde é medido a temperatura, principalmente no Rio de Janeiro, a temperatura varia muito conforme a região onde você está, né? Por conta da topografia da cidade. Ó, que bonito, viu, Alex? Topografia, 7 da manhã, não é qualquer lugar, né? Sim, demais. Muito, Eu tô um pouco acanhado assim por conta que é meu primeiro programa, mas ao pouco a gente vai se soltando. É isso aí. E esse calor tá demais aqui em São Paulo. Isso aí. Viu, Alex? Quando eu perguntar a coisa, você tem que responder, tá? As coisas, tá? Tudo bem. Beleza, tá. Mas não que nem o Caio fala muito, tá? Você tem que ter a medida também, assim. A gente vai indo aqui na conversa, tá? Combinado. Tá bom, valeu. Muito bem. O calorão é resultado de um fenômeno chamado aquecimento adiabático. Nossa, mãe. Me deu até medo disso. Além da diminuição do calor, também há a previsão de alta no risco de temporais no centro e no sul do país. Pode chover forte praticamente em todo o estado de São Paulo. Atenção. Noroeste do Rio Grande do Sul, atenção também, oeste de Santa Catarina, minha região, né, lá na região, na fronteira com a Argentina, então muita atenção, quase todo o Paraná, centro-sul de Minas, Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. De acordo com o Climatempo, a chuva deve vir com muito vento, possibilidade de granizo em alguns locais, então preste muita atenção se você está nestas regiões, eu vou repetir, quase todo o estado de São Paulo, noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, quase todo o Paraná, centro-sul de Minas, todo o Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás. Pode ter chuva forte nas próximas horas e nos próximos dias com vento e granizo, tá bom? Então protejam-se. Olha, hoje, a partir das 10 horas da manhã, tem o anúncio do Oscar 2025 e vai estar todo mundo esperando para ver se o filme Ainda Estou Aqui, o brasileiro, né, estará na lista, tá bom? A gente vai ficar de olho por aqui também na nossa programação, você sabe, né? Depois que termina o Desperta, a gente tem programação até para depois do meio-dia, então fiquem de olho assim que sair a lista, a gente vai anunciar aqui com uma expectativa altíssima, né, de que o filme brasileiro esteja na lista dos indicados ao Oscar. Os indicados ao Oscar serão revelados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta quinta-feira e os brasileiros finalmente vão descobrir se Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres foram selecionados. A expectativa é tanto o filme, né, pode concorrer tanto o filme, melhor filme estrangeiro, né, como a Fernanda Torres pode, né, tem uma expectativa grande que concorra também, esteja na lista como melhor atriz.
O anúncio acontece hoje a partir das 10h30, horário de Brasília. O Oscar vai acontecer esse ano no dia 2 de março em Los Angeles. 2 de março é no meio do carnaval, não é isso? Ô Alex, dá uma checada pra gente aí, mas acho que 2 de março é terça de carnaval, não é? Sim, vou verificar aqui. Tá bom. Obrigado. Pela primeira vez em 20 anos, o Brasil tem chances claras e inequívocas de conseguir ao menos uma indicação com o filme Ainda Estou Aqui. A produção é dirigida pelo Walter Salles, a presença praticamente garantida entre os melhores filmes internacionais, categoria da qual o país esteve ausente desde Central do Brasil, que é um filme de 1998. Então, se acontecer de voltar, né, na verdade, a Fernanda Montenegro, ela volta pro Oscar, né? Tava com ela aqui a chance de ganhar, tanto como filme como melhor atriz. E aí, tanto tempo depois, estaríamos de volta nesta lista, ou estaremos de volta nessa lista, com ela, né? Ela e a filha. Então, fiquem ligados que a gente revela para vocês aqui, né? Assim que sair a lista, a gente vai estar ao vivo por aqui nos nossos programas. E aí, todos saberemos ao mesmo tempo, né? Fernanda Torres está, claro, entre as principais cotadas à indicação ao Oscar de melhor atriz. Vamos ver a lista aqui? Quem é que concorre com ela? A imprensa especializada, né, coloca a Fernanda Torres como já uma indicada, dificilmente não estará na lista, e vai concorrer contra Demi Moore. Isso aqui é aquele filme A Substância, né? Eu comecei a assistir esses dias e aí peguei no sono e não terminei. Mas não por conta do filme, o filme me pareceu bom de fato, né? Mickey Madison, pelo filme Anora, este filme eu não assisti. Carla Sofia Gascon, também, personagem do filme Emília Pérez, que é um forte concorrente, né? Cynthia Erivo, pelo filme Wicked. Angelina Jolie, pelo filme Maria. Nicole Kidman, pelo filme o drama erótico Baby Girl. Pamela Anderson, The Last Showgirl. E Marianne Jean-Baptiste também concorre aí pelo filme Hard Truth. Esse aqui não estreou no Brasil ainda, eu acho, né? Acho que ainda não. Então é uma concorrência de peso aí, vários nomes conhecidos, né? Estaremos aqui ligadas. Demorei. Oi. Eu verifiquei aqui no Google, fala que o Carnaval de 2025 acontecerá nos dias 1º até o dia 4 de março. Então vai ser no meio do Carnaval o Oscar, né? Vai ser na primeira semana de março. Então tá, muito bem. O G1 fez lá um levantamento, né, para ver quantas vezes o Brasil foi indicado ao melhor filme internacional. As produções nacionais já estiveram na lista do Oscar 13 vezes. A primeira vez foi em 1960 com o filme Orfeu Negro e a última foi em 2020 com o documentário Democracia em Vertigem. Muito bem. Vamos lá para o G1, uma notícia também que ganhou bastante as redes sociais ontem, né? Chamou bastante atenção. Picanha que estragou em enchente no Sul estava à venda 8 meses depois em uma empresa que comprou para fazer ração. Uma peça de picanha que estava entre as 800 toneladas de carne estragada que tinha ficado submersa durante a enchente histórica do Rio Grande do Sul, para uma empresa do Rio de Janeiro que ainda estava comercializada no mercadinho do frigorífico em Três Rios nesta quarta-feira. Mas não é possível, cara. Como que a picanha está 8 meses? Os caras deixaram o negócio congelado esse tempo todo? A empresa Tem de Tudo Salvados arrematou as 800 toneladas com o argumento de transformar o material estragado em ração para animais, mas a investigação mostrou que a carne foi maquiada e vendida como própria para consumo. 4 pessoas ontem foram presas. As investigações começaram depois que a empresa que realizou a venda procurou a polícia para dizer que notou ter comprado carne estragada de volta, como se estivesse boa e própria para consumo humano. Agora a polícia tenta localizar as outras empresas que compraram a carne sem saber que era um produto impróprio. Essa empresa, né, é autorizada a fazer o reaproveitamento de produtos vencidos e alegou aos produtores gaúchos que a mercadoria seria transformada em ração. Mas a polícia apurou que pacotes de carne bovina, suína e de aves que estavam estragadas foram postas à venda em açougues e mercados em todo o país.
Temos informações, disse a polícia, que a carne foi maquiada para esconder a deterioração provocada pela lama e pela água que ficaram acumuladas no frigorífico em Porto Alegre, explicou o delegado Wellington Vieira. Até onde a gente sabe pelas investigações, a carne foi transportada para diversos outros compradores que não sabiam da procedência. Foram 32 carretas que saíram do sul para diversos destinos do país. Todas as pessoas que consumiram essa carne correm risco de vida, disse o delegado, né? Quando uma mercadoria fica debaixo d'água, adquire circunstâncias e condições que trazem risco iminente à saúde. Que beleza, hein? Vamos lá para o iclnoticias.com.br, o portal de notícias do ICL, né? Não vou me desculpar por pedir misericórdia, diz a bispa, né, que confrontou o Donald Trump. Para quem não viu esse vídeo, um vídeo maravilhoso, aliás, está nas redes sociais do ICL, se você quiser pode acompanhar lá, né? A gente postou principalmente no Instagram, mas no Blue Sky, também nas outras redes, é a missa lá, depois da posse do Trump e tal, tá todo mundo sentadinho lá, né? Tá o Trump com a esposa dele, aquela galera toda, né? O vice, a esposa do vice, e tomam isso aqui assim que é tomar um sermão, né? Tomaram um sermão no meio das fuças. O vídeo é maravilhoso, a reação do Trump é maravilhosa, ele fica lá tentando fazer poker face, mas a expressão corporal, né? A alma vai tentando sair do corpo, literalmente. O vice é mais jovem, né? Então consegue disfarçar menos, não está acostumado ainda, né? Fica comentando com a esposa e tal. E ela basicamente falou para o presidente ter misericórdia com imigrantes e pessoas que eventualmente, como ela disse, né? Estão lavando os pratos e cozinhando a comida que nós comemos enquanto estamos nos restaurantes, né? O vídeo é muito, muito bom mesmo, impactante, uma coragem impressionante, né? Vocês imaginem uma igreja lotada na frente do recém-impossado presidente dos Estados Unidos, que venceu essa eleição com um claro objetivo de vingança também em relação a muito do que ele julga ter acontecido com ele nos últimos tempos, e ela foi lá e desceu a porrada, né? Depois do sermão, então, que foi na segunda-feira, diretamente ao próprio presidente agora, que assumiu já, né? Eleito e assumido, no primeiro dia do seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, a bispa Marianne Edgar Boody passou a ser alvo de crítica dos republicanos. No culto, ela defendeu imigrantes e disse que a crianças gays, essa tradução tá um pouco errada, tá, gente, pelo vídeo. Ela não quis falar crianças gays, tá? Porque o children pode ser entendido diferente, né? Pode ser nossos filhos, né? Então, os nossos filhos, a gente pode ter filhos que são gays, isso que ela disse, né? Isso que a tradução é desse, porque a extrema-direita pega esse ponto assim, criança gay, não sei o quê, o que também, sim, né? Mas não vamos nem polemizar em relação a isso. Ela quis dizer os filhos, né? Quis dizer assim, estamos indo contra os nossos filhos, né? Por eventualmente eles serem LGBT, por exemplo, né? Então foi nesse sentido, né? Que ela fez o discurso. Lésbicas e transgêneros em famílias democratas, republicanas e independentes que temem por suas vidas. A fala não agradou o Trump, que após a cerimônia disse que não foi muito emocionante. Dá pra ver claramente que o Trump ficou sem reação ali, né? Ali foi até meio... não foi diretamente para cima dela, né? Mas depois ele foi bastante incisivo, postou lá na rede social dele, né, e exigiu que ela pedisse desculpas. Falou o seguinte, a suposta bispa, que não é suposta, ela é de fato, né, na terça-feira é uma esquerdista radical que odeia Trump. Ela teve um tom desagradável, foi pouco convincente e pouco inteligente, escreveu o presidente em sua conta lá na rede social dele, né? Além de seus comentários inadequados, o sermão foi muito chato e pouco inspirador. Ela não é muito boa em seu trabalho. Ela e sua igreja devem um pedido de desculpas ao público. A religiosa respondeu em entrevistas concedidas a vários veículos de imprensa que não pretende se retratar. Disse ela para a revista Time, não vou me desculpar por pedir misericórdia para os outros. A matéria completa está lá no iclnoticias.com.br. Vamos lá para a coluna do Jamil Chad no UOL.
Fronteira se prepara para crise política e humanitária. O Jamil pegou vários relatos aqui de pessoas, né, que estão na fronteira, tentando cruzar ou já cruzaram a fronteira e, de fato, está todo mundo, tem muita gente muito preocupada na fronteira dos Estados Unidos com o México, principalmente com uma possível ultramilitarização da fronteira, que o Trump, por decreto, declarou essa fronteira sul, né, como uma área de emergência. Portanto, vários freios que a democracia estadunidense eventualmente pode usar para controlar abusos de poder, esses freios vão ser soltos agora, porque, de fato, né, com essa declaração, as coisas podem ficar muito, muito complicadas lá na fronteira. Então, se você quiser ler a matéria completa, está lá no UOL. O Jamil viajou até lá, né? E entrevistou várias pessoas, mostrando que, de fato, podemos ter uma crise humanitária violenta nessa fronteira. Brasileiros acionam a justiça contra a ordem de Trump, que acaba com cidadania a filhos de imigrantes, lá no DCM, o Diário do Centro do Mundo, fazendo referência também à reportagem do Jamil Chad. Brasileiros têm acionado a justiça contra Donald Trump após o presidente dos Estados Unidos assinar uma ordem que acaba com o direito à cidadania para crianças nascidas de imigrantes sem documentos. A lei tem mais de 150 anos, faz parte da Constituição do país e virou alvo de um decreto do republicano no seu primeiro dia de mandato, já na segunda-feira. Segundo a coluna do Jamil Chad no UOL, ativistas, grupos da sociedade civil e estados americanos estão buscando a justiça no país para frear a ordem. Uma dessas ações tramita em Boston, onde há diversos protestos contra as políticas de Trump. Na Nova Inglaterra, região do nordeste do país que abrange os estados de Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island, há um total de 400 mil brasileiros dos mais de 2 milhões que moram no país. Organizações como a Brazilian Workers Center e Lawyers for Civil Rights acionaram a justiça alegando que o decreto é inconstitucional e poderia prejudicar imigrantes e suas famílias. Uma entidade que atua também lá no estado de Massachusetts, chamada La Colaborativa, também faz parte do movimento. A diretora Gladys Vega, dessa agência, disse que negar a cidadania aos filhos nascidos nos Estados Unidos prejudica os ideais de justiça e oportunidade que definem o país. Não ficaremos de braços cruzados enquanto nossos filhos são visados e seus direitos à dignidade são apagados. Outros grupos de direitos humanos se uniram à entidade de defesa dos direitos de imigrantes para iniciar uma ação em New Hampshire também. A petição do grupo afirma que a ordem é inconstitucional. Bom, na prática, né, o Trump já avisou ontem, por decreto também, autorizou que a polícia de fato possa entrar em restaurantes, igrejas, locais de culto variados, né, e para prender pessoas. Então, na prática, podemos imaginar, pelo que dá para entender, se hoje um bebê acaba de nascer nos Estados Unidos, ele já nasceu ilegal, né? Esse é o decreto. Antes não era assim. Os pais poderiam estar ilegais no país, ou totalmente ilegais, sem documentos, ou pedindo asilo, ou tentando cidadania, ou tentando visto, enfim, poderia estar de vários modos ilegais no país, mas a criança já estaria legal, né? Porque teria nascido lá. Agora temos bebês ilegais. E aí o que se faz? Entra-se na maternidade? Entra-se no bloco cirúrgico? Né? É a grande questão. A polícia entra no quarto e pega a mãe com um bebê de 2 dias no colo e leva eles para um centro de triagem para serem expulsos do país? Como vai funcionar na prática isso? Essa é a grande incógnita, né? Como eu falei antes no começo do programa, são cerca de 150 mil crianças que nascem todos os anos nessas condições. E há muitos imigrantes, não só brasileiros, mas também, que estão decepcionados. Porque, poxa, eu achei que o Trump ia só bloquear o meu parente lá de Minas que vem aqui encher meu saco, né? Aparentemente não é isso que está acontecendo. Ontem foram já 22 estados que fizeram ações judiciais, inclusive em cortes federais, em relação a isso, porque, de fato, um decreto não pode derrubar um texto constitucional. Se eu não me engano, é a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Mas isso aí
vai andar agora, né? Não é como apertar botões. Vai demorar para a gente ter uma resolução em relação a isso. Seguindo nos Estados Unidos, uma invasora do Capitólio, lá do 6 de janeiro, recusou o perdão de Trump e falou: estávamos errados. A condenada Pamela Hanfield, que participou da invasão do Capitólio nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, criticou o perdão dado pelo presidente Donald Trump nesta semana. A Pamela se declarou culpada, foi condenada a 60 dias de prisão e ela disse em uma entrevista à BBC que não deveria haver perdão. Disse ela: estávamos errados naquele dia. Aceitar um perdão seria um insulto aos policiais do Capitólio, ao Estado de Direito e, claro, à nossa nação. Entre os invasores soltos estão lideranças de milícias de extrema-direita dos Estados Unidos, entre eles Stewart Rhodes, ex-líder do grupo Oath Keepers e um dos organizadores do ataque. O perdão de Trump atingiu 1.500 réus e causou indignação entre parlamentares que estiveram em perigo no 6 de janeiro e também entre policiais, porque vários policiais foram atacados, né, violentamente contra esses golpistas nos Estados Unidos. Então o Trump, portanto, perdoou bandidos que atacaram policiais. Isso causou lá um problema, né, entre vários policiais. A tentativa foi como a tentativa aqui no Brasil, né, de contestar as eleições e derrubar a vitória na época do Joe Biden. Essa invasão do Capitólio ela foi inicialmente inflamada pelo Trump. Depois que ele viu que a coisa ficou feia, ele voltou atrás, falou para as pessoas voltarem para suas casas, não fazerem isso, não fazerem aquilo, né? Mas aí já era tarde demais. Então, pelo menos uma das pessoas que poderia, aliás, se beneficiar disso, porque a condenação dela de 60 dias, claro, já foi cumprida, mas há outras condenações civis também, quando acontece um tipo de coisa de condenação criminal como essa, né? Você pode, eventualmente, não pode mais participar de concursos públicos, não pode participar de eleições, né, não pode ter acesso a fundos, enfim, tem uma série de impedimentos aí, mas ela falou: não, estávamos errados de fato, né, então não aceitarei esse perdão, seria um insulto aos policiais do Capitólio, disse ela ontem em entrevista à BBC. Elon Musk lança dúvidas sobre mega projeto de inteligência artificial apoiado por Trump. A gente falou sobre isso ontem aqui, né? Um projeto que foi prometido uma entrega de grana, aí uma boa parte desse dinheiro público, claro, porque você sabe, os Estados Unidos é fortemente financiado por dinheiro público, ao contrário do que pensam muitos idiotas, inclusive pelo Brasil, né? Que tem uma plantação incrível de idiotas. E aí a promessa é que para investimento em inteligência artificial sejam investidos 500 bilhões de dólares. 500 bilhões de dólares, vocês não estão lendo errado, tá? São quase 3 trilhões de reais na cotação atual, para a instalação principalmente de centros, né, de processamento de dados para essas empresas de inteligência artificial, então construir de fato prédios, né? Essa tecnologia gasta energia elétrica e água de modo descomunal, então há toda uma preparação para isso e, juntamente com o anúncio do investimento, o Trump na segunda-feira com seus decretos derrubou várias ordens e decretos que tinham sido emitidos pelo Biden nos últimos anos para ter regulação e regulamentação em relação à inteligência artificial. O plano aqui, a gente falou sobre isso no programa de ontem, aliás, quem quiser pode recuperar o programa lá no YouTube. O plano aqui é pegar essas empresas que estão investindo em inteligência artificial, que são estadunidenses, principalmente Oracle e OpenAI, que é a famosa dona do ChatGPT, cujo seu CEO, né, e criador, o Altman, né, estava lá na posse do Trump, aliás, e fazer com que essas empresas fiquem absurdamente dominantes desse mercado contra outros concorrentes pelo mundo todo. E aí, claro, não haja regulação nenhuma em relação, por exemplo, a inteligências artificiais roubarem o seu emprego, né? Não há nenhum projeto de amortização em relação a isso, de preparação em relação a isso e até, eventualmente, de proibições em relação à atuação da inteligência artificial em várias áreas do conhecimento que podem, no limite, destruir cadeias inteiras de emprego.
Então esse é o projeto, um projeto de concentração de riqueza maior ainda, né, do que acontece nos Estados Unidos. Mas o Musk ficou de fora dessa festa, então o problema dele é outro, né? Os comentários do Musk foram um raro exemplo de desacordo entre os homens mais ricos do mundo e o Trump, que se tornaram aliados depois que o Musk gastou 270 milhões de dólares na campanha eleitoral do republicano. Em seu primeiro dia completo, o Trump anunciou um grande investimento para construir uma infraestrutura destinada ao desenvolvimento da tecnologia, liderada pela gigante japonesa SoftBank e pela OpenAI, criadora do ChatGPT. O Trump afirmou que a empresa interessada, Stargate, vai investir pelo menos 500 bilhões de dólares de infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos. No entanto, em uma publicação lá no Twitter, o Musk afirmou que os principais investidores, na verdade, não têm esse dinheiro. O SoftBank, disse o Musk, tem menos de 10 bilhões de dólares. Eu tenho essa informação de fontes confiáveis, frisou o mega empresário. O ataque pode ser particularmente direcionado ao Trump à OpenAI, né, a dona do ChatGPT, que o Musk ajudou a criar, mas se retirou da empresa uns anos atrás, né? Então ele tem uma disputa aí com o Altman, que é o cara que comanda hoje essa empresa, né? Muito bem. A ver como é que as coisas vão andar, né? Aí agora cada um desses caras vão lutar pelo seu próprio dinheirinho ali. Musk ameaça retaliar senadores que não votarem a favor de indicados de Trump ao governo. Veja que beleza, né? A liberdade aqui está bombando nos Estados Unidos. O bilionário Elon Musk ameaçou retaliar senadores que não apoiarem os indicados de Donald Trump para compor o secretariado do novo governo. As informações foram reveladas ontem pela revista Time. Mais de 50 pessoas indicadas pelo Trump para o próximo governo precisam ser aprovadas pelo Senado. A maior parte das indicações corresponde a secretários que ocupam cargos equivalentes aos de ministros de Estado aqui no Brasil. Até agora, apenas Marco Rubio foi confirmado pelo Senado como secretário de Estado. Os demais indicados ainda não passaram por sabatinas e aguardam aí as votações na casa. Segundo a revista Time, o Elon Musk prometeu usar um supercomitê de ação política, também chamado de Super PAC, nos Estados Unidos, para financiar outros candidatos e barrar a reeleição dos senadores que votarem contra os nomes indicados por Trump. Pouco mais de um terço do Senado dos Estados Unidos será renovado nas eleições de 2026. A maioria dos cargos em disputa está atualmente na mão dos republicanos. Esta é a realidade que todos esses viverão nos próximos anos, disse uma fonte próxima a Trump, segundo a revista Time. Todos acabam entrando na linha no final das contas. Ou seja, o Musk está ameaçando os caras com grana, né? Tá falando, olha, se vocês não fizerem o que a gente quer aqui, eu vou pegar toda a grana do mundo que eu tenho, né, para comprar voto, financiar a campanha e tirar vocês do Senado. Essa é a ameaça que está sendo feita lá, né? Esse Maduro, né? Não tem jeito, né, gente? Ah, não é Maduro. Perdão, tá bom. Big Techs recusam convite de audiência pública do governo para tratar de regulação. Isso aqui no Brasil, né? As plataformas de redes sociais, as assim chamadas Big Techs, como eu odeio esse nome, cara. As agências de publicidade, né? Facebook e tal, não sei o quê, não compareceram à audiência pública promovida pelo governo Lula nesta quarta-feira para tratar da regulação e políticas de moderação das redes sociais. Tinham sido chamadas para o encontro as empresas Alphabet, que é o Google e o YouTube, Discord, Kawaii, LinkedIn, Meta, TikTok e Twitter. A ausência foi anunciada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, na abertura do encontro, que afirmou que a abertura para o diálogo permanece, ainda que as empresas não tenham aceitado o convite. Antes disso, o ministro afirmou que não há pré-julgamento do governo a respeito de nenhuma dessas empresas. Disse ele, as plataformas foram convidadas e preferiram não participar dessa audiência. É uma opção, nós respeitamos. Isso não interdita o diálogo, que está sempre aberto. Recebi, inclusive, o contato de algumas plataformas manifestando interesse em continuar colaborando com o governo, afirmou Messias. Mandaram o tradicional, na volta a gente compra, né? O objetivo das audiências públicas sobre a regulação e políticas de moderação é justamente levar esse material para o Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo aqui, né?
Não tivemos aprovação de regulação no Brasil, o famoso PL 2630, que vocês já me ouviram falar 6.000 vezes aqui, e vou repetir mais 6.000. Esse projeto de lei 2630 era um projeto de regulação das redes sociais, que nós não temos no Brasil. Onde foram aprovados projetos como esse? Na União Europeia toda, desde o ano retrasado. No Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia, aprovou uma lei doméstica. No Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia e assim por diante. O Brasil estava com um projeto de lei que ia em linha com essas melhores práticas que tem pelo mundo, né? Era perfeito? Não, não era perfeito. Assim como, né, Alex? Pode não parecer, viu, Alex? Mas eu também não sou perfeito, sabia? Então, assim, o Alex também não é perfeito, gente. Sim. Né? O Caio muito menos, né? O Caio dá até pena a gente olhar o Caio, coitado, né? E ainda mais santista. E santista ainda. Ele e o Chico Sá, né, cara? Tem até amigos, né? Tem até amigos. Mas era um projeto muito bom, que foi discutido com a sociedade civil por anos. Teve, assim, ó, mais dezenas de audiências públicas. O Orlando Silva, que é o deputado que era o relator, ouviu, assim, ó, centenas de pessoas, ouviu as empresas, todas elas, né? Para tentar compor uma regulação para as redes sociais. O que dizia essa regulação? Em linhas gerais, tá? Em linhas gerais. Ela organizava a nossa convivência com as redes sociais. Por um lado, responsabilizava as redes por conteúdos postados lá. Mas não era assim responsabilizava, qualquer coisa que é postado. Não, tinha um andamento ali. Então, se foi postado uma coisa, por exemplo, postaram fotos dos seus filhos menores de idade na rede social, sem a sua autorização. Não pode fazer isso, né? Sabemos todos. Aí um dia você chega lá, tá lá a foto dos seus filhos num contexto desagradável, eventualmente, né? Ou em sites ou em redes sociais anunciando vendas de fotos para um contexto, por exemplo, de pedofilia, né? Posso imaginar que ninguém gostaria de ver, né, a sua família envolvida num caso como esse, tá bom? Eu estou dando um exemplo para a gente fugir da política, porque senão vira papinho de liberdade de expressão. Veja claramente o caso que eu estou trazendo aqui, que obviamente não é inédito. Obviamente não é inédito. Aliás, deve estar acontecendo neste exato momento em alguma rede social que no Brasil não é responsabilizada por isso. Então, hoje, o que você pode fazer hoje? Tem que constituir um advogado, entrar na justiça, esperar a rede social ser citada judicialmente. No ano passado, quando o Elon Musk retirou a representação no Brasil, a justiça não conseguia citar. Entendam a gravidade da questão? A rede não seria citada, porque não tinha mais endereço no país para cumprir ordem judicial. E aí você espera uma decisão da justiça, que, se favorável, a empresa ainda poderá recorrer para não remover o conteúdo. E aí você espera a decisão nesse colegiado ou em segunda instância. E aí a decisão, se favorável, a empresa terá um prazo para cumprir e aí finalmente retirará as fotos dos seus filhos que estão publicados em uma rede social, nesse contexto hipotético aqui, para vender material ligado à pedofilia. Quanto tempo leva isso? Meses, talvez anos. Não é? É assim hoje. O PL criava uma linha rápida para se resolver isso. Então ele obrigava as empresas a responder o usuário que faz uma denúncia. Então você tinha que chegar lá no Facebook e ter um canal claro de comunicação com o Facebook. Você pegar o post e enviar para eles e falar: esse post precisa ser removido pelo motivo A, B ou C. Pelo projeto de lei, a empresa teria um tempo determinado para responder ao usuário. O usuário poderia recorrer caso a decisão não fosse do seu agrado, por exemplo. Então você criava regras. O que é que isso tem a ver com censura? Absolutamente nada. Vocês entenderam o que é o PL 2630? Porque é brabo, né? As pessoas não têm tempo para ler essas coisas, né? Isso era o PL 2630.
Não tem absoluta... Eu já pedi para todo mundo que fala que era o PL da censura me mandar a linha onde está a censura lá no PL. Eu falo isso. Eu falo... não, mas era para censurar. Eu falo, me manda a linha, o texto, o lugar onde está no projeto de lei. Para você me explicar onde ali fala em censura. Pelo contrário, isso protegeria, inclusive, esses vagabundos da extrema-direita aí. Os Alan dos Santos da vida, os Oswaldo Eustáquio, os protegeria, porque eles não teriam, por exemplo, os seus canais tirados do ar arbitrariamente no YouTube, por exemplo, que aconteceu com alguns deles, né? O YouTube foi lá, viu que tinha um monte de fake news, um monte de coisa. Lá os caras estavam monetizando a destruição, né, do debate público, o YouTube foi lá e tirou do ar. A empresa toma a decisão, vai lá e tira do ar. Com o PL 2630, a empresa não poderia mais fazer isso, ela teria que comunicar ao dono do canal. O dono do canal teria um prazo para se explicar, poderia recorrer depois, tudo dentro de uma regra. Mas achamos por bem, como nação, não aprovar esse PL. O que está acontecendo agora? O STF vai debater isso, já está debatendo, aliás, para modificar o Marco Civil da internet. É o pior dos caminhos, mas aparentemente não tem jeito. O governo falou que vai voltar a discutir um projeto de lei para regular a internet no Brasil esse ano e ano que vem, que é ano eleitoral, duvido que aconteça. Então, esses debates promovidos pela AGU têm como intenção juntar a informação para levar para o Supremo Tribunal Federal. Olha, a gente pode debater se é a AGU que tem que fazer isso, se não é. A gente pode debater a ausência das redes sociais. Elas não vão entrar nesse debate de novo. Quando elas entraram com dinheiro, pagando pessoas para influenciar a opinião pública, usando de todo o seu poder para derrubar a votação do PL 2630, conseguiram, inclusive com aliados aí, influenciadores, jornalistas, da direita à esquerda, né? Money talks. Os caras compraram gente pra caramba para bombar o PL 2630 e conseguiram. Agora, não falta informação para o STF, gente. A gente sabe exatamente como funciona no resto do mundo. Todas as audiências públicas que foram feitas para falar do PL 2630 estão públicas e publicadas no site da Câmara. É só os ministros irem lá e lerem, né? E se inspirarem em legislações de fora do Brasil. Agora, não é o STF que deveria fazer isso. É a Câmara. Né? Então tá aí. E agora, com esse novo momento de Mark Zuckerberg, né, e não sei o quê, cara, você jura que os caras vão sentar com a Advocacia Geral da União para ouvir isso? E há uma dúvida se é a Advocacia Geral da União que deve tocar esse debate. A Advocacia Geral da União, na prática, é a advogada da União. Será que é a AGU que tem que tocar esse debate? Não sei se é. Na verdade, não me parece que seja. Né? É um jeito que o governo encontrou de ter algum tipo de reação em relação ao faroeste das redes sociais. A AGU, portanto, afirmou que o governo não vai se omitir após as decisões da Meta. Isso também foi informado ontem, né? O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, disse em audiência pública em Brasília, motivada pela alteração de políticas de moderação de publicações da Meta, que o Estado brasileiro não vai se omitir após as decisões da empresa. A omissão não é uma opção para este governo. Estamos preocupados em proteger a sociedade brasileira, afirmou Messias. Ele defendeu que o Estado é responsável pela segurança não apenas nas ruas. Nós temos o compromisso de segurança em todas as vias, inclusive nas digitais. As plataformas convidadas para essa audiência não apareceram, né? De novo, não sei se é papel da AGU fazer isso. Não sei se é. Não me parece, na verdade. Agora, na verdade, ninguém está fazendo, né? Só a AGU está fazendo. Vamos lá para a coluna da Juliana Dalpiva, no slnoticias.com.br. Diretora de inteligência do Ministério da Justiça agiu na eleição para favorecer Bolsonaro. A Polícia Federal concluiu, em dezembro do ano passado, um inquérito sobre o uso da Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir que eleitores chegassem às zonas eleitorais para votação no segundo turno da eleição. Lembram das blitz que foram montadas, principalmente em regiões do Nordeste, onde o Lula tinha vencido o Bolsonaro por larga vantagem no primeiro turno, né? E aí o Silvinei Vasquez, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, montou blitz nesses lugares. No dia da eleição foi chamado no gabinete do Alexandre de Moraes e ameaçado caso não dissolvesse as blitz que tinham claro intuito de impedir
que os leitores que tinham votado no Lula no primeiro turno votassem no Lula de novo no segundo turno. Ou seja, isso é parte do golpe. Né, gente? Isso é um pedaço do golpe. Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, e outros 4 delegados da PF que estavam cedidos ao Ministério da Justiça foram indiciados. A PF descobriu nos celulares dos delegados de um grupo de mensagens nos quais eles conversavam que, ao mesmo tempo em que faziam um planejamento operacional para a Polícia Federal no dia da eleição, também falavam abertamente em tom de campanha de Bolsonaro. O objetivo, segundo os investigadores, era que a PF atuasse em parceria com a PRF para atrapalhar as zonas eleitorais onde se esperavam mais votos para o Lula. A então diretora de inteligência, Marília Ferreira de Alencar, chegou a escrever no grupo mensagens dizendo que só desisto no dia 30/10, às 10 horas da noite. Em outra conversa por aplicativo, ela diz o seguinte: Belford Roxo, o prefeito é vermelho, precisa reforçar a Polícia Federal. Em seguida ela responde: menos de 25 mil votos no 9, que é chamado o Lula, né? O 9, né? O 9 dedos, é assim que eles chamavam o Lula. Marília escreveu ainda as frases: agora vai ser por pouquíssimo para qualquer lado e por isso é tão importante a PRF ir para as ruas e a Polícia Federal também. Obviamente, essas frases deixam bem claro que o intuito dessa Marília Ferreira de Alencar, então diretora de inteligência, né, do Ministério da Justiça, que era comandado pelo Anderson Torres, agiu claramente para usar o aparato do Estado para impedir que pessoas pudessem votar na chapa do Lula e do Alckmin na eleição. Está bem claro aqui, né? A matéria completa está lá no iclnoticias.com.br. Procuradoria-Geral da República denuncia Léo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. A PGR denunciou Leonardo Rodrigues de Jesus, também chamado Léo Índio, primo dos 3 filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, um homem de família, gosta tanto que já teve umas 3, né? Então ele é primo de alguns dos filhos do Bolsonaro, não todos, tá? Ele foi denunciado pela PGR, portanto, por associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e outros crimes. O Léo Índio participou dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Na época, ele publicou nas redes sociais imagens em cima do Congresso Nacional e também próximo ao Supremo. Em uma das postagens no dia 8 de janeiro de 2023, Léo Índio aparecia com os olhos vermelhos, segundo ele, devido ao gás lacrimogêneo usado pela Polícia Militar. Léo também participou de acampamentos erguidos em frente aos quartéis após o resultado das eleições de 2022. Ele foi denunciado pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio público tombado. De acordo com a denúncia, Léo Índio tentou abolir o Estado de Direito por meio da destruição, inutilização e deterioração do patrimônio da União, com ações direcionadas principalmente à sede do Congresso Nacional. Chorando, Léo Índio. Ah, que bonito. Olha um monte de patriota deitado lá. Mão na cabeça, Léo Índio. Primo dos Bolsonaro, denunciado pela PGR, Léo Índio se queixou em mensagens de abandono por parte do clã. Que surpresa, né? Denunciado pela PGR, né? O Léo Índio afirmou em mensagens analisadas pela Polícia Federal que se sentia abandonado e deixado de fora pelo clã Bolsonaro. Ao longo da presidência de Jair Bolsonaro, ele era visto com frequência nos corredores do Palácio do Planalto, mesmo sem ter cargo oficial. Léo Índio é primo dos 3 filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O Eduardo, o Carlos e o Flávio, né? O Guinho, Zezinho e Luizinho, né? Em 2024, chegou a concorrer a vereador em Cascavel, no Paraná, com o nome Léo Bolsonaro, mas ficou como suplente. Na apuração elaborada pela Polícia Federal, que serviu como base para a denúncia da PGR, os investigadores afirmam que mensagens trocadas por Léo Índio no Zap Zap revelam uma espécie de ressentimento por parte dele em relação aos primos, filhos do Jair Bolsonaro, notadamente quando sugere falta de reconhecimento por parte do clã Bolsonaro na oportunidade em que alega ter sido deixado de fora de tudo. Há de se observar, disse a PF, neste e em outros diálogos,
um certo distanciamento de Léo Índio em relação aos seus primos e tio, uma vez que resta evidenciada essa mágoa por parte de Léo, que não se sente suficientemente valorizado pelo trabalho que outrora desempenhara, diz a Polícia Federal. Essa matéria é publicada hoje lá no jornal O Globo. Reportagem agora super importante, publicada lá no UOL. O repórter Aguirre Talento diz o seguinte hoje. Polícia Federal vê vínculo das blitz da PRF, né? Essas blitz que foram criadas para evitar que as pessoas pudessem chegar na urna em regiões onde o Lula tinha obtido uma vitória eleitoral no primeiro turno, vê o vínculo entre essas ações e o plano de golpe do Bolsonaro. Nossa, não diga, né? A Polícia Federal apontou a existência de vínculo entre as investigações sobre o plano de golpe do ex-presidente Bolsonaro e os fatos investigados envolvendo uma suposta ação criminosa da Polícia Rodoviária Federal para impedir os eleitores do Nordeste de votar no segundo turno nas eleições de 2022. Essa conexão foi descrita no relatório final do inquérito que indiciou o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Esse relatório foi enviado ao Supremo em dezembro e remetido ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para analisar o material em conjunto com as investigações do plano de golpe. Além de ter descrito atos criminosos envolvendo a cúpula da PRF, o relatório também apontou uma pressão de Anderson Torres, que então era ministro da Justiça, para que a Polícia Federal aumentasse o policiamento no dia do segundo turno, principalmente na Bahia, estado onde o então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha uma de suas votações mais expressivas. Essa investigação tramitou separadamente ao inquérito sobre o plano de golpe, discutido pelo ex-presidente Bolsonaro após sua derrota nas eleições. Para a Polícia Federal, entretanto, esse grupo pode constituir mais um núcleo criminoso do próprio plano de golpe, que envolveria a alteração criminosa do resultado das eleições. Um trecho do relatório final da Polícia Federal, publicado hoje lá no UOL pelo Aguirre Talento, diz o seguinte: os atos aqui descritos podem ser interpretados como parte da tentativa da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e parte da tentativa de golpe de Estado previstos nos artigos 359L e 359M. Atos estes investigados, né, pelo Supremo Tribunal Federal, com um núcleo especialmente dedicado à alteração criminosa do resultado das eleições presidenciais. Portanto, isso tudo vai se juntar, né, ao julgamento da década que teremos, aliás, na expectativa que seja esse ano. Não sabemos ainda exatamente se vai conseguir, né, dar conta de tudo. A PGR precisa ainda oferecer as denúncias. Não sabemos quem exatamente vai ser denunciado, quem não vai ser denunciado, por quais crimes individualizados cada uma dessas figuras serão denunciadas. Isso vai depois para a Justiça, que pode aceitar ou não as denúncias, né? Então a gente tem ainda um caminho pela frente em aceitando as denúncias. Essas pessoas eventualmente então viram réus, e aí terão seus direitos de defesa, né? Vão poder arrolar testemunhas, fazer a sua defesa técnica, digamos assim, no tribunal. Esse é o julgamento que a gente espera que aconteça esse ano, né? Aliás, a gente vai aqui cobrir isso de modo, obviamente, muito intenso. Então, fiquem ligados e fiquem ligadas. Moraes rebate defesa de Braga Neto e não analisa pedido de advogado. O ministro Alexandre de Moraes afirmou nesta quarta-feira que a defesa do general da reserva Braga Neto já tem acesso à investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e, por isso, deixou de analisar o pedido do advogado do militar. O Moraes descartou o pedido do advogado José Luiz de Oliveira Lima, que pediu na segunda-feira acesso a todos os documentos da investigação sobre a tentativa de golpe que estão no Supremo, incluindo informações salvas em HDs e pendrives. O inquérito sobre o golpe pediu um indiciamento de 40 pessoas. Os documentos fazem parte de uma investigação da Polícia Federal que levou ao indiciamento do Braga Neto, né? O Moraes afirmou que a investigação está pública e que os advogados já têm amplo acesso ao material. Para o ministro, o pedido estava prejudicado, como se diz tecnicamente, né?
Isto é, nem poderia ser analisado. Segundo eles, documentos guardados fisicamente no tribunal estão disponíveis para cópia para os defensores cadastrados. O advogado disse que não teve acesso a todos os documentos e mídias. Oliveira Lima, que é o advogado do Braga Neto, explicou que o pedido apresentado ao STF demonstrou a necessidade da defesa receber cópia de tudo o que foi feito durante a investigação para garantir o devido exercício do direito de defesa do general, né? Então o advogado fez esse pedido e o Alexandre de Moraes falou que os documentos já são públicos, ou estão online, ou os demais que ainda não estão online, a pessoa tem que ir lá no balcão, né, botar a pança no balcão do STF, literalmente é como se faz, e pedir cópias, né? Bolsonaro, sobre a eleição presidencial de 2026, disse que só vai declarar apoio a um outro possível candidato que não seja ele nos 48 do segundo tempo. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que somente declarará apoio a um candidato de direita na eleição presidencial de 2026 aos 48 minutos do segundo tempo. Lembrando que Bolsonaro está inelegível, e só que em entrevista a uma rádio ele afirmou irritado, né? Quem vai ser o cara da direita? Tem que ser o Jair Bolsonaro, já falando em si na terceira pessoa, né? Tá igual já o Pelé, né? Não será democrática a eleição de 2026 sem a minha presença. Quem você vai apoiar? Perguntam ao Bolsonaro, né? Se ele não puder concorrer, quem ele vai apoiar? Se for algo parecido, eu vou apoiar aos 48 do segundo tempo, se eu realmente não tiver mais chance, disse o Bolsonaro. Matéria publicada lá pelo Diário do Centro do Mundo, o DCM. Bom, vamos lá, encaminhando para o final do programa, gente. Deixa eu ver o que falta, né? Vamos aqui para essa última notícia da Folha de São Paulo. Lembrando que está começando esse L Notícias primeira edição. Daqui a alguns minutinhos eu estarei lá com os colegas e com as colegas, tá? Então fiquem ligados e fiquem ligadas. Daqui a 4 minutos a gente passa o bastão aqui e vai para o N1, tá bom? Lá na Folha de São Paulo, publicada hoje, penduricalhos levam ministros do Tribunal Superior do Trabalho a receberem até R$419 mil líquidos em um mês. Penduricalhos garantiram a ministro do Tribunal Superior do Trabalho rendimentos líquidos de até R$419 mil em dezembro, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Embora os pagamentos de verbas extras a magistrados tenham alcançado valores vultuosos em diferentes instâncias do judiciário pelo país, os valores recebidos na Corte Trabalhista se destacam entre os tribunais superiores e com benefícios que se estendem a quase todos os seus integrantes. Dos 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, 26 receberam em dezembro uma remuneração acima de R$250 mil líquidos. A média por magistrados, já com descontos, chegou a R$357 mil líquidos em valores brutos. A gente está falando só em dezembro, a média, só em dezembro, para cada um dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, de R$500 mil. Isso tudo, claro, acima do assim chamado teto constitucional dos salários do funcionalismo público, que não pode ultrapassar o salário do presidente da República. Isso poderia ter sido mudado nas votações que aconteceram em dezembro, propostas pela Fazenda, pelo Fernando Haddad. Os magistrados do Brasil correram todos para Brasília para fazer lobby com deputados, para que não pudesse se mexer nesses chamados penduricalhos. E aí ficou, na volta a gente compra, né? Ano que vem a gente debate, discute, vamos ver, quem sabe, talvez, aquela coisa. Muito bem, muito obrigado pela companhia de todos e de todas. Amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã, ao vivo no horário de Brasília. Está começando agora esse L Notícias, primeira edição. Daqui a pouquinho eu tô lá. Nos vemos amanhã no Desperta. Valeu, um beijo, tchau. Dólar acima de R$6 nas máximas históricas. Os juros projetados para chegar até 15% ao longo dos próximos meses. Níveis onde não estava há muito tempo. O que vai acontecer com a nossa economia? As pessoas estão morrendo de medo, com razão, as incertezas são muito grandes. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês, no meio de toda essa confusão, é que no dia 30 de janeiro, a gente vai ter a nossa aula, o Mapa da Mina 2025. Um encontro onde eu faço um resumo
de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo numa linguagem muito simples e acessível, usando para isso os relatórios dos principais bancos, instituições, universidades, para vocês terem uma coisa sólida para poder se basear ao longo do ano. Eu faço também minhas previsões sobre o que eu acho que vai acontecer no ano, com a bolsa, com os juros, com o dólar, e isso ajuda muito as pessoas, porque a gente tem acertado muito nesse encontro que a gente fez ao longo dos últimos anos. Se inscreve agora e a gente se vê dia 30.